Olá, eu inicio agora uma aula sobre ancestralidade na visão de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um alemão e ele trouxe uma visão da nossa família, né, sobre a família além do padrão, além do que a gente já conhece sobre a família, da gente vir do mesmo sangue, etc. Tem muito mais que a gente carrega que vem dela, né, de todos aqueles que vieram antes da gente. Eu tenho um carinho muito especial com por ele, né, pelo Bert Hellinger e também por toda essa história. Porque todo o princípio do meu autoconhecimento, ele veio através da constelação familiar. Constelação familiar, minha irmã é consteladora e através dela eu tive várias questões sendo trabalhadas na minha vida. E a constelação familiar, ela pode ser trabalhada de várias formas. Tem pessoas que trabalham com ela na água, com os bonequinhos, com pessoas, né? O que ela faz? Ela traz os sentimentos. Então, cada um vai vir, né, sem conhecer a família, uma pessoa vai ser constelada e esse tema que vai ser constelado, ele pode ser diverso, né? Ele pode ser sobre qualquer tema, pode ser o financeiro, pode ser o relacionamento com o pai, pode ser o relacionamento com a mãe, não importa. E diante desse tema que a pessoa trazer, que é a pessoa constelada, né, vai trazer, os bonequinhos ou as pessoas, e mesmo se tiver só os bonequinhos, alguém tem que trazer esse sentimento, que pode ser uma pessoa sozinha, né? A própria pessoa constelada pode trazer os sentimentos, mas como ela é da família, ela acaba, às vezes, trazendo um pouco da racionalidade, porque ela já sabe como é o funcional ali da família. Então, o mais legal são quando pessoas representam os familiares. E quando essas pessoas representam os familiares, elas trazem sentimentos. Tudo é visto, né, é organizado através desses sentimentos. E esses sentimentos é muito lindo, porque pessoas que nunca viram, né, sua mãe, seu pai, o avô, a avó, quem tiver que aparecer ali, né, vai trazer os sentimentos exatamente que eles também sentiram relacionado àquele tema ou aquelas questões que estão aparecendo dentro do campo. Então, o que significa? Durante muito tempo eu fui constelada, né? E também participei de outras constelações. Cada pessoa que representa aquele sentimento, que pode ser do avô, de alguém, às vezes, dependendo de como a pessoa faz, a consteladora organiza ali, você pode representar alguém que você sequer sabe quem é. Então, você também pode ser um sentimento, você pode ser um objeto. Mas a constelação, ela vai trazer esses sentimentos que tem coisas a ver com você e você também é trabalhado. Então, através disso, né, como minha irmã era consteladora, né, durante muito tempo eu participei de muitas constelações. E as constelações, ela fazia tanto online como presencial, mas a maioria delas era online. E nesse desenvolver, né, dela como consteladora, eu tive a chance, o privilégio de estar ali sempre representando e ao mesmo tempo trabalhando durante todo o tempo, né, trabalhando o meu campo, representando sentimentos e coisas que falavam sobre mim. Às vezes era tão intenso, tão forte, que o sentimento que eu tinha no final era de que trabalhou. Nossa, será que a pessoa que foi constelada, eu pensava, será que é sobre ela ou é sobre mim? Porque era tão forte cada frase, cada coisa que acontecia. Então, para quem conhece, consegue entender o que eu estou falando. Para quem não conhece, eu recomendo mesmo, assim, participar de uma constelação. Participar em algum momento, né? Normalmente, para trabalhar, para você ser um participante, é gratuito, é de forma gratuita. Então você pode participar, sentir no seu coração, né? E se você for escolhido para representar, né, alguma família, algum familiar, algum sentimento que seja, entrar no campo, assim, vá de coração aberto, porque foi o princípio de tudo, toda essa mudança, assim, dentro de mim. Realmente me levou a trazer, me trouxe, né, muitas aberturas, visões que eu não tinha, consciência mesmo, né, sobre o que eu trago da minha família, o que eu trago de sentimentos
e de coisas que às vezes não me pertencem. Então vamos lá, vamos iniciar a aula. A aula falando sobre ancestralidade, né? Uma outra coisa que é importante também é a árvore genealógica. Então, assim, trabalhar ela, buscar, entrevistar, saber com os mais velhos o que aconteceu. Você pode descobrir coisas assim de você não imagina, às vezes alguém que viveu alguma coisa na sua família e que tem tudo a ver com você. Então, assim, é uma coisa para iniciar. A importância de fazer isso é o processo de autoconhecimento. Gente realmente aprofundar, colocar tudo nessa visão sistêmica que agora eu vou explicar. Então, a visão, né, que tem, como eu disse, ela não vem apenas da genética. De acordo com Bert Hellinger, ele vem muito além, né? E é um campo de pertencimento e de memória sistêmica. Somos profundamente influenciados. Então, de que forma? Às vezes o que você carrega, a forma que você pensa são baseadas em crenças familiares e não sobre o que você realmente gostaria de agir, gostaria de atuar no mundo. Então, muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, na maioria das vezes. Então, por isso que a consciência, a gente cada vez mais perceber, observar tudo isso que está nesse inconsciente que está te dirigindo. Ou seja, você não está agindo por consciência, né? Sendo dirigido através dessas influências que vêm tanto da nossa família, como também de crenças, de coisas que foram colocadas ao longo da nossa vida, né? Que pode vir também da escola, né? Do sistema, do ambiente que você mora, de tudo que na sua formação, né? Você aprendeu e tomou isso como verdade. Então, isso está dirigindo a sua vida. Então, as dinâmicas inconscientes do sistema familiar. O que pode acontecer muitas vezes nesses padrões que se repetem são conflitos emocionais, bloqueios financeiros, dificuldades afetivas. É importante observar sua família, né? O que tem acontecido, como tem sido esse desenvolver, né? Às vezes a gente consegue observar na família, por exemplo, vários casos de pais, por exemplo, ou de várias pessoas diferentes, mas da sua família, que tiveram casos relacionados ao financeiro, né? De sempre ter uma dificuldade, ou às vezes é uma coisa muito específica. Às vezes são pessoas que têm um perfil empreendedor, mas a vida sempre fica naquela bola de neve e o financeiro não vai para frente, ou acontece alguma coisa em determinado momento. E por mais que você veja isso acontecendo, você entende que na sua família, né, acontece, e por mais que você não queira repetir isso, às vezes você se vê na mesma situação. É uma das coisas que passa muito com esses padrões que se repetem na família. Então, são coisas que passam, mas que estão acontecendo para te mostrar, né? Para mostrar para essa família que alguém precisa olhar para isso e fazer diferente. E o fazer diferente é tomar consciência. Realmente uma coisa muito, muito complicada no princípio de você perceber e entender o que é seu e o que não é seu. Então, às vezes a gente precisa de auxílio mesmo, ou de ir refletindo para observar quais são esses padrões. Porque a intenção aqui também não é terceirizar e falar, porque, né, sempre aconteceu isso, é isso que vai acontecer comigo, pronto, e tá tudo bem. Ou observar isso e falar, isso sempre aconteceu, mas comigo não vai acontecer e eu vou continuar seguindo a minha vida sem olhar para isso, né? Mas em várias questões na sua caminhada, né, nas suas escolhas, sim, isso vai se repetir, por mais que você não adianta fugir, não adianta ignorar, né? Nessa visão do sistema familiar, a gente precisa olhar para aquilo, a gente precisa compreender, perceber
visualizar como uma pessoa de fora, para então fazer a mudança, né? E aí existem frases de cura, existem várias coisas que a gente pode fazer, inclusive devolver para aquela pessoa, né? Quando a gente consegue chegar no ponto, naquele ponto que precisava para fazer a viradinha de chave, então a mudança acontece. Então, vamos lá. As 3 leis, né, que regem os sistemas familiares são a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Eu vou explicar cada uma dessas mais para frente. Então, o pertencimento. Aqui no caso, quando você não se sente pertencente, né? Aí começa, é o ponto que gera o problema que vai passar para as próximas gerações. Então, acontece em muitos casos, né? Numa família. Casos de filhos que foram abortados. Normalmente, quando tem um aborto, é difícil uma família que realmente consegue lidar bem com isso. É claro, o sofrimento, a dor de perder um filho vai acontecer em qualquer família, mesmo uma bem estruturada, né? Isso daí não vem ao caso. A questão é como você age depois disso. Às vezes, a dor é tão grande que a vontade é de simplesmente não pensar mais naquilo, né? E ignorar. Então, tudo aquilo que é excluído e ignorado, ele vai aumentar, porque ele não pode ser. Ali veio, né, uma energia, veio um ser ali que ele precisa ser reconhecido. Também tem vários casos de aborto, né, tanto o aborto natural como o aborto onde foi ou por uma parte ou pelas duas partes, né, em comum acordo sobre vamos tirar e etc. E que pode acontecer em determinados momentos da vida. O caso aqui não é julgar o que aconteceu, o caso aqui é reconhecer que ele aconteceu, que aquele ser foi honrado, independente das escolhas que foram feitas, né? Independente da dor, né? Existem casos também de estupro, casos em que, né, de violação, em que não foi uma coisa consentida, não importa a forma que foi. Normalmente, todos esses casos que acontecem, que gera todo um problema na família, é um caso de realmente a pessoa, é tanta dor, né, que foi gerada ali, é tanta coisa ruim, assim, o sentimento foi tão doloroso que a vontade realmente é de excluir, não pensar mais, não falar mais, vamos ignorar aquele, porque foi um fato às vezes muito vergonhoso na família, foi um fato que realmente, quando se fala naquilo, todo mundo fica tenso, né, ou não precisa nem falar, só de imaginar, às vezes é uma tensão tão grande que normalmente os familiares tomam essa decisão de ignorar, né, de não falar, não pode falar sobre isso. Então, excluídos, ex-parceiros, ovelhas negras, pessoas esquecidas. Esses são pontos, assim, extremamente de importância, porque não só os nossos, né, ancestrais em algum momento esconderam determinadas coisas relacionadas a isso, como pode acontecer com você hoje, na sua família, né? Pode ter acontecido quando você foi adolescente, pode ter um familiar na sua família que aconteceu também alguma coisa e todo mundo resolveu excluir, que ele foi uma pessoa, né, um familiar que às vezes fez tudo de errado, fez tudo aquilo magoando toda a família. E assim, a questão aqui que traz a Beth Hellinger traz não é para julgar, não é para fazer nenhum tipo de coisa né, vamos viver, vamos ficar revivendo isso e sentindo a dor, não é isso. É honrar, é reconhecer, é olhar para aquilo, não ignorar que aquilo aconteceu. Isso é muito importante. Então, assim, essa tecla eu volto, eu tô reforçando porque é importantíssimo. Tudo que você ignora vai voltar na sua vida com muita dor, com muito peso, através da culpa, através de bloqueios. Então, os bloqueios, eles acontecem a partir disso, inclusive doenças. Então, tem muitos casos, por exemplo, participando de outras constelações que eu tive
né, com a minha irmã e com outras pessoas que participaram. Nossa, a constelação familiar é possível a gente contar vários casos. Babados de família acontecem todos na constelação. Eles vêm à tona, né? Então, tem casos de aborto em que a pessoa nem sabia, né? Que às vezes a filha foi constelar questão às vezes até financeira, e aí descobriu no final que, né, tinha a ver com bloqueio relacionado ao aborto que viveu e que ela não fazia ideia, mas que a mãe ou o pai pensou na possibilidade ou tentou abortar quando ela estava lá. Já aconteceram várias coisas parecidas com essa. Também outras coisas que podem acontecer, são muitos casos, mas assim, os segredos familiares eles vêm à tona. Então a intenção e a doença, né, que era o que eu tinha falado antes, a doença ela pode vir através até, por exemplo, se você observa uma doença que vem de várias gerações. Então, uma doença, por exemplo, que não chega a ser muito grave, que muitas famílias têm, é a questão da visão, o óculos. Às vezes o avô usava, o pai usa e o filho também usa o óculos com determinado tipo de problema. Aquilo dali provavelmente está relacionado com algo que tem a ver com a visão, com algo que quiseram esconder da visão, que era para não ver, né? Que pode ter sido um caso de traição, onde o filho que nasceu, ninguém quis olhar para ele, ninguém quis ver, todo mundo ignorou. Várias questões relacionadas a isso. Então, assim, perceber o que vem da nossa ancestralidade, olhar para isso, honrar o que aconteceu e para você também perceber com muita cautela o que você está recriando para os que vão vir ainda, né? O que existe hoje na sua família, nessa função, nesse sistema que está tendo essa exclusão, está tendo esse esquecimento, né? Esse parceiro, né? Não importa se não foi casado, às vezes um relacionamento, um namoro que você teve, eu vejo muitas pessoas, né? Tendo relacionamento onde tá com o atual parceiro e não pode falar do primeiro, não pode falar dos outros porque sente ciúmes. Mas é importante que inclusive o seu parceiro atual entenda. Não é aceitar você ser amigo dele, né? Isso daí não precisa acontecer. O que precisa acontecer é entender que aquela pessoa existiu na história, né? Existiu na história do seu atual parceiro e que foi importante na sua vida. Reconhecer, agradecer. É isso que precisa, né? É vir pro coração mesmo. Agradecer que se não fosse por essa pessoa, você hoje não seria. Né? Não teria maturidade para estar nesse relacionamento. Então, tudo isso precisa acontecer. É ver, é reconhecer. O segundo, né, é a ordem. Então, quem vem antes tem que ter procedência sobre quem vem depois. No caso, os avós vêm antes dos pais. Os pais vêm antes dos filhos. Então, é reconhecer quem vem primeiro. Assim como eu dei de exemplo também, o primeiro parceiro antes do segundo parceiro. Então, quem é atual, o relacionamento atual que está, precisa reconhecer a importância do primeiro parceiro, precisa reconhecer a existência dele. E os filhos veem os pais como pais, né? Toda vez que você julga o seu pai ou sua mãe, toda vez que você julga as decisões que eles tiveram na vida deles, né? Lembrando que a história que você tem, o caminho, a caminhada que você tem é muito diferente do que os seus pais viveram em outra época, em outro momento, né? Em outra situação. Outros tipos de pressões psicológicas, né? Pressões de crescimento, às vezes até o casar e ter filhos era uma coisa que não tinha saída, tinha que ter, né? Não tinha essa... É muito fácil hoje a gente julgar ou achar que a gente entende um caminho que não foi o nosso. Então, é o respeito de colocar o seu pai no lugar que ele deve ser. E toda vez que você acha que você é mais inteligente, mais esperto ou que sabe o que é melhor para o seu pai ou para a sua mãe, você sai do seu lugar de filho e se coloca como
como papel mesmo de mãe ou de pai dos seus próprios pais, né? Ainda mais na medida que eles vão envelhecendo, eles vão se tornando, né, várias coisas que vão precisando de ajuda, mas é importante que, independente da gente ajudar os nossos pais nessa necessidade que eles têm ao longo da vida, ver eles como pais, não como eu sei o que é melhor para eles. Eu vou ajudá-los nessa situação que eles estão agora, mas como filho, como filha. Isso é importantíssimo, assim, importantíssimo. E isso de experiência própria. Quando a gente não se coloca no lugar, a gente sofre e a gente não deixa que os nossos pais sejam quem eles precisam ser, né? A terceira lei, né, que Bert Hellinger fala é sobre o equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos afetivos. Tem que ser numa mão, né, igual, um tem que dar, o outro tem que receber e vice-versa. Entre pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem. Então é um fluxo descendente. O seu pai e sua mãe sempre vai dar mais do que você vai dar para eles. E vem, às vezes, o sentimento que vem dentro é de às vezes, consciência pesada, né? Para aqueles filhos que normalmente têm costume, que foram maduros muito cedo, né? Foram responsáveis desde criança, e aí vem outras questões e outros pesos que surgiram ao longo da vida. Mas quando isso acontece, normalmente o filho carrega um peso de tipo, sempre tem que dar para os pais, né? É difícil aceitar receber deles. Fica como se fosse uma conta em débito. Só que entender que os nossos pais vão dar mais do que a gente tem que dar para eles. Eles vão ajudar mais a gente. E receber isso. Agora, tudo tem uma linha tênue. Tudo tem uma linha tênue. A linha tênue é tomar muito cuidado, porque não é também ficar num papel onde você não faz nada ou, né, usufrui desse papel de estar no comando, estar ali recebendo o tempo inteiro dos seus pais e não tomar a responsabilidade da sua vida. Então, os equilíbrios, né? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio da sua vida também, de saber, né, separar, de saber ter o momento de eu sou uma pessoa adulta, onde eu vou buscar a minha vida e não dependo mais dos meus pais. Porém, se os seus pais, se em algum momento você precisa deles, se seus pais criaram, principalmente a gente precisa desse receber, principalmente até a maioridade, né? Eles estão nos criando e a gente ali está numa situação de dependência. Depois disso, precisa saber qual é o momento realmente de não abusar dessa situação. Tudo tem que ter um equilíbrio e é um equilíbrio que só você consegue realmente ver o que está acontecendo. Ou se você não consegue ver, às vezes também pode pedir ajuda das pessoas que estão ali mais próximas, alguém de confiança, né? Que pode te auxiliar nesse processo. Mas o que eu sempre recomendo é a constelação familiar. A constelação, ela consegue te trazer uma visualização se você está em desequilíbrio dentro da sua rede ali, dentro do seu sistema, né? É importante sempre trazer o equilíbrio. Então, muitas vezes eu acho que eu estou em equilíbrio e, na verdade, eu não estou. E a constelação mostra isso, né? Os sentimentos de peso, de culpa, de estou abusando de determinada pessoa, né? De poderes de manipulação que acontecem muito. Então, assim, entender o nosso lugar. Nosso lugar, ele tem que trazer equilíbrio sempre. Então, quais são os ensinamentos? A força da vida, né? Os nossos pais, a nossa ancestralidade, todos que vieram antes, eles nos ensinaram a sobreviver. E uma coisa muito importante, porque tem várias pessoas que chegam, né, que me perguntam, tá, mas assim, pensando numa família que os pais estão ali presentes e eu, que não tive meu pai, né? Ou que meu pai me teve, eu nem conheci ele me teve, foi por aí, assim, como que eu vou honrar uma pessoa que nem me criou, que nem fez a responsabilidade dele? Ele te deu a vida. Então, é reconhecer que você recebeu, você só está nesse mundo porque alguém te colocou aqui.
Ele foi ali naquele momento, não importa se foi nesse caso, nesse honrar, não importa qual a forma foi. Claro, seria muito melhor se fosse uma coisa bonita, na família margarina, onde, né, todos ali são felizes, tem um planejamento, né, que seus pais tivessem toda essa estrutura e pudessem te dar essa estrutura. Porém, a vida real não é assim, né? Até para colocar, eu fiz esse material em PDF e eu tava buscando famílias, né, para colocar aqui no fundo. E a maioria das fotos são famílias margarina, famílias felizes, sorrindo, onde mostra a felicidade total. E o que eu queria trazer, eu tentei trazer algumas fotos, algumas coisas que fossem mais reais. Porque o que é real? É a dificuldade que a gente tem de lidar com a nossa mãe ou com o nosso pai, mesmo tendo filhos e amando eles imensamente, que não é o meu caso, mas o que eu sinto que acontece muitas vezes, né, é que os pais, né, várias pessoas que estão à minha volta estão ali e amam intensamente os filhos, mas sentem o tempo inteiro um peso de estar ali tendo que fazer coisas que não queriam porque simplesmente tem um filho. Então, assim, essa é a vida que acontece, não é a família margarina. E em alguns casos não tem final feliz, né? Em alguns casos você nunca vai saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Ou você tem a sua mãe ou seu pai e eles escolheram não ter consciência, não, né, viver uma vida de dor, de sofrimento. São escolhas deles. A gente, por mais que a gente mude, que a gente caminhe, nós não alteramos a escolha, né, de ninguém. Cada um tem sua escolha. Isso dói na gente. Então, essa é a família real, né? E a família onde você precisa, dentro das coisas que acontecem com você, na sua realidade, no seu entorno, como trazer o equilíbrio. E pensando em a sua parte, você não faz pelo outro, você faz a sua parte. E através da sua parte, você vai trazendo o equilíbrio. Nem que seja o equilíbrio eu vejo que o meu pai não vai mudar, que ele não quer mudar, que eu já tentei, né, já busquei auxiliar, estar ao lado, mas eu vejo que ele ainda utiliza de manipulação, que ele utiliza, né, de um ambiente desagradável, querendo briga, querendo... Então, o que eu faço nesse caso? Afasto, não tem outra forma. Então, às vezes, a família margarina, feliz, né, a felicidade e o equilíbrio na sua vida vai vir através do afastamento, vai vir através do, pai, eu tô aqui, eu tô longe, eu te amo, mas justamente por te amar, eu vou deixar você viver a sua vida e suas escolhas, e eu vou viver a minha. E justamente por te amar, eu vou fazer uma escolha difícil, que é me priorizar. Mas é o que eu preciso fazer para mim e para você. Por quê? Porque amor é firmeza. Amor é também saber dizer não. Amor é quando alguém vem com os poderes de manipulação ao seu lado, te tocando o coração, e você sabe que você pode fazer, você sabe que você pode ajudar, que você tem capacidade, só que quando você tem consciência, você entende que a pessoa está utilizando desse poder de manipulação e que para você fazer isso, você deixa de fazer por você. Isso é muito sutil, são linhas muito tênues, são caminhos muito tênues, mas é importante você entender isso. Se você não está conseguindo visualizar quem é quem, porque durante muito tempo na minha vida eu não conseguia visualizar, né, as coisas que as pessoas, os nossos familiares estão ali fazendo de uma forma, né, às vezes você convive tanto com a sua mãe, com seu pai, com sua irmã, com quem seja, né, você convive tanto, você tem tanto amor, já tem ali uma coisa tão, pode ser inclusive sua esposa, seu esposo, não importa, que quando o dia que você resolve colocar o limite, você chega a ficar confuso sobre, porque quem utiliza essas artes da manipulação, ela utiliza de uma forma onde quando você coloca o limite, você não entende, ela joga pra cima de você a culpa e você fica confuso. Nossa, será que sou eu que estou errando? Nossa, eu estou sendo egoísta.
Então, essa linha tênue, para você entender e descobrir isso, se não é através a reflexão, ela ajuda muito. A meditação e a reflexão é uma das melhores coisas, mas às vezes realmente é muito difícil da gente fazer isso sozinho. Então, eu recomendo a constelação familiar. Recomendo também algum tipo de terapia, né? As medicinas da floresta auxiliam nisso. Tudo quanto é tipo de terapia, de coisa que vai fazer você refletir, conseguir visualizar sobre outros ângulos. Nossa, tem muitas coisas diversas, mas assim, não fique num lugar onde você se sente pequeno de alguma forma, onde você não se sente visto, onde você não se sente escutado, porque isso, com o tempo, você vai entrar num pane, né? Bloqueios vão acontecer, porque isso vem desse sistema que está desequilibrado. Continuando, humildade, não somos maiores que a nossa história. Não somos mesmo. A humildade de entender que, imagina, se a gente faz as contas, né? Tem os nossos pais, que são 2, né, que estão atrás da gente. Nós somos 1, tem 2. Depois vem 4, que são os pais dos nossos pais, os nossos avós, que vem mais 2 de cada lado, aí vai 4. Aí, pensando, só vai multiplicando, né, multiplicando. E aí os avós, cada um dos avós, que são 2, né, 2 de cá, 2 de cá, dos pais, são 4 de um lado e 4 de outro. Cada um deles tem mais os pais deles. Então, só vai multiplicando, aumentando. Imagina toda a história que eles tiveram que passar. E que ainda mais nós brasileiros, né? A gente tem uma ancestralidade. Os nativos que eram daqui do Brasil são os indígenas. Nós não somos 100% indígenas. Então, nós temos aí a ancestralidade que veio da Europa, que veio da África, né? Com a escravidão, que veio também... tem uma parte, né, de pessoas que veio ali até da Ásia. Então, dizem que vários, enfim, indígenas que estão aqui, que inicialmente eles vieram da Ásia, que eles também eram, por isso os olhos puxadinhos, porque eles também vieram nessa caminhada muito tempo atrás. Então, imagina toda essa história que a gente não consegue nem imaginar. Então, assim, quem somos nós? É humildade mesmo para entender que somos pequenos, que não sabemos nada, que hoje, se a gente tem que viajar, a gente já fica louco se não tem um celular funcionando. Imagina quem teve que viajar lá do outro lado do mundo, sem carro, sem internet, sem ter contato nunca mais, às vezes, com a família. Enfim, né, sem saber como era o lugar, sem ter internet para poder falar que aquele lugar que ele está indo realmente existe. Então, é muita humildade que a gente tem que se colocar, né, de achar melhor, superior ou que sabe mais. A verdade é que os que vieram antes da gente sabem muito mais. Tem muito mais carga aí. A nossa função é realmente equilibrar as coisas que já não fazem mais sentido na época em que a gente está. Porque às vezes eles passaram por coisas que foram tão intensas, né, de dor, de sofrimento, que até hoje a gente está carregando uma coisa que foi em outra época, que já não é mais assim, né? Não faz mais sentido nenhum a gente carregar. Responsabilidade, respeitar a dor dos que vieram antes, sem precisar carregar, que é o que eu acabei de falar. Papel de cada um. Os avós, eles são os das raízes profundas, né? Eles representam a memória da ancestralidade emocional e cultural. É o que eu acabei de falar. Os mais próximos, né, são nossos bisavós, avós, que traz toda essa tradição de onde veio, né, quais eram os costumes, e eles passam para os nossos pais. Os pais são os portadores diretos da vida, que não importa como eles são, se são legais, se não são, se foram presentes, se não foram, eles te deram a vida, ponto. Te deram a vida e você agradece. Gratidão, porque eles foram portal para que você viesse, né, de outra dimensão, tivesse a capacidade de estar vivenciando, experienciando esse momento que nós estamos aqui no planeta Terra, que a gente tem a condição de cada vez melhorar, entender, crescer, né? A consciência, ela não ia expandir se a gente não tivesse tido essa oportunidade de ter sido esse portador direto da vida. Então, tomar a vida
completamente, né? Tomar os pais como eles são, sem julgamento, é tomar a vida completamente. Então, qualquer tipo de bloqueio grande que você tenha na vida é porque você não está tomando os seus pais, né? Honrar o lugar deles, respeitar o lugar deles. Eles vieram antes, eles me deram a vida e eu agradeço. Ponto. Os filhos, eles precisam receber a vida sem julgamentos com os pais, aprender a crescer e fazer algo bom com o que receberam. Que foi o que eu acabei de falar, né? É isso, crescer, ó. Bola pra frente. Tá fácil aqui falando na teoria, né? Na prática, se você tem dificuldade, precisa pedir ajuda e trabalhar essas questões, tá? Não tem outra forma. Os padrões que herdamos inconscientemente. Então, pode acontecer, né? Que são alguns casos que eu dei antes, né? As falências financeiras repetitivas, relacionamentos que sempre dão errado. Normalmente são coisas específicas, né? Às vezes talvez, só os homens da família, às vezes só as mulheres, ou às vezes tem uma energia ali de mulheres que fazem o papel do homem, ou uma energia de homens que estão sempre fazendo o papel da mulher, que não tem voz, que tem dificuldade para falar. Então, assim, não é uma coisa que acontece com uma pessoa, mas com vários da família, quando você olha, quando você percebe, né? Doenças que são muito parecidas, que vêm desse mesmo ponto de origem, solidão crônica, culpa inexplicável, sensação de não pertencimento. Tudo isso tem a ver com o sistema que está desequilibrado. Pode estar ligado a esses problemas, né? A lealdades invisíveis, excluídos do sistema, traumas não elaborados, abortos não reconhecidos, mortes trágicas. Também foi o que eu falei. Outra questão, né? Nossa, tantas coisas que a gente carrega, gente do céu, são muitas coisas. Então, assim, quando a gente faz esses movimentos na constelação, as frases de cura, é realmente para entender o lugar de cada um. Tem casos, por exemplo, de ter vários tipos de suicídio na família. Às vezes pode vir tanto de homens como mulheres, às vezes só de homens ou só de mulheres, mas onde tem vários ali que acabaram suicidando. Tem um ponto de origem para ser visto, que ninguém está olhando. Tem um ponto de origem para ser trabalhado. Lealdades invisíveis. Pode ser que alguém na sua família não teve a chance de falar, de ser escutada, teve um momento, uma chance na vida, ou várias, né, e não conseguiu, né, porque a família não deixava, ou porque nem foi por causa da família, às vezes foi alguém de fora, mas normalmente vem da família esse problema. E aí pode surgir a sua prima, lá de não sei das quantas, ela surge que ela tem o que? A dificuldade na fala, a dificuldade em ser escutada, ela não consegue se comunicar direito, não consegue falar direito. E o que ela pode estar querendo mostrar? Justamente que alguém na família foi silenciado, alguém na família teve dificuldade para falar. Então, não é só trabalhar a questão física, né? Às vezes tem que ter tratamentos, às vezes tem que ter terapias, mas é reconhecer, entender, buscar isso na família. Qual o movimento? Teve algum familiar que viveu isso? Vamos reconhecer. Vamos falar, se você souber o nome desse familiar, vamos falar sobre ele, vamos trazer a história dele, vamos colocar ele na árvore genealógica e entender, mandar frases de cura para ele, frases de cura para colocar ele no lugar. Você tem um lugar, você ocupa um espaço nessa família. Então, essas coisas são importantíssimas, porque se você resolve não fazer isso, pode ser que o seu próximo filho vai ter alguma lealdade de algum familiar, pode ser que o seu neto vai ter alguma coisa. Então, assim, não postergue um problema que é desnecessário de acontecer, se você pode resolver hoje. Como organizar a vida? Colocar os pais no coração, mesmo com as dores, né? Foi o que eu falei. Então, é concordar. Aceitar que através deles a vida veio.
você veio para esse mundo, né? Exercício, imagine os seus pais atrás de vocês e diga: eu tomo a vida como vocês me deram. Eu tomo a vida como vocês me deram. Realmente feche os seus olhos, imagine os seus pais, cada um do lado de vocês. Eu tomo a vida como vocês me deram. Imaginar mesmo, cada um colocando a mão e você recebendo essa vida. Todas as frases de cura, o campo, você se conecta antes, faz, né, um ritual de oração, de se conectar com sua ancestralidade. Não importa se seus pais, seus avós estão ou não estão aqui, você vai fazer isso chamando essa energia, né, chamando o que você precisa. Que eles estejam presentes e você faça o movimento que precisa fazer. Devolva o que não é seu. Então, qualquer coisa que você perceba, né, principalmente se você parar para pensar nas coisas que vêm da sua família, né? Tem os padrões que são negativos e os positivos. Os negativos, você vai olhar para essas questões negativas e você vai cortar elas, porque elas não te pertencem. Então, você devolve o que não é seu. Exercício. Você vai falar: por amor eu carreguei, mas agora eu devolvo com respeito a você que te pertence, ou a você, a minha família. Eu não carrego mais isso. Às vezes é alguma coisa que você consegue ver com clareza que está vindo da família da sua mãe e através da sua mãe está chegando até você. Faz esse movimento diretamente para ela, por amor. Eu carreguei, mas agora, mãe, eu te devolvo com respeito. Isso não me pertence. Honre, mas não repita. Então, para não repetir, isso está no nível do inconsciente, a gente tem que ter essa consciência, refletir, ver as coisas que chegam até você e deixar de repetir. Então, às vezes é mais forte do que a gente, mas está na hora de trazer a consciência e fazer o movimento de cura que é necessário. Se você não consegue fazer sozinho, você vê que continua se repetindo, mesmo com esses movimentos que você fez, procure a ajuda de alguém, procure uma consteladora familiar. Assuma o seu lugar. Você é pequeno diante dos que vieram antes e grande diante dos que vêm. Então, se você já é um pai, por exemplo, né, é se colocar, mesmo você sendo um pai, sabendo como é ser um pai, você é um filho e é menor do que os seus pais. E você tem que dar para os seus filhos, não é esperar que os seus filhos deem para você, né? Mas lembrando daquela linha tênue. Às vezes o que você está fazendo é dando demais para o seu filho em troca de algo. Então tudo que é desequilibrado vai sair à tona. Você está dando, querendo receber alguma coisa? Porque esse lugar do pai de dar para os filhos é um lugar de dar sem pensar em receber. E de receber sem pensar em ter que dar de volta para os seus pais. Você recebe e agradece. E no momento em que eles precisam de você, obviamente você vai auxiliar, você vai ajudar, né? Sem perceber esse equilíbrio. Aplicação prática na vida cotidiana, né? Então, como aplicar no dia a dia? No caso do amor, na relação com seu parceiro, com sua parceira, é importantíssimo não competir com a mãe do seu parceiro ou da sua parceira. A mãe representa esse lugar dos pais, né? É o lugar dele e esse lugar ninguém toma, é o lugar dos pais. Honrar os ex-relacionamentos. Então, quem veio primeiro, respeitar. Não importa se for uma pessoa horrível, não importa. Tem que honrar. Eu agradeço que graças a você, essa pessoa, esse parceiro que eu tenho hoje, tem essa maturidade e está aqui comigo. Não agir como mãe ou pai do parceiro, isso é entrar em desequilíbrio, né? Toda vez que você tenta salvar seu parceiro, toda vez que você tenta viver a vida dele ou dar alguma coisa, já pensando nessa troca, ou seja, tem que ter o dar e o receber e a troca. Mas se você está dando com aquela ideia da manipulação, de estou dando querendo receber, eu faço tudo pro meu marido, eu deixo tudo pronto, todo dia eu arrumo, mas eu faço isso esperando que ele reconheça.
Quando ele não reconhece, eu jogo na cara dele, na primeira briga que eu tenho. Isso daí também está em desequilíbrio. Então, se não está tendo o equilíbrio do seu parceiro, né, que não é resolvido através do diálogo, está na hora de se afastar, está na hora de viver sua vida, né? Mas antes você vai tentar conversar, não é através de estou fazendo tudo querendo algo em troca. E toda vez que a gente tenta salvar, tenta ser a mãe ou o pai, a gente se coloca maior do que a pessoa. Como se a gente soubesse o que é melhor para ele ou para ela. Então vai entrar em desequilíbrio. No financeiro, rejeitar os pais causa bloqueio financeiro. Por quê? Porque a vida vem deles. Então é um reconhecimento que não importa o que seus pais fizeram. Ele pode ter sido um estuprador. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Eu sei que, assim, na base, é dor mesmo, assim. Mas enquanto você não olha para isso, teve um motivo disso acontecer, né? De ter sido exatamente dessa forma. Ah, mas é muito mais fácil para você falar, porque no seu caso não teve essa situação. Não tive. Mas não era a experiência que era para eu viver nessa vida. Mas se você teve isso, é porque realmente você precisava trabalhar essa questão e reconhecer os seus pais, né? Então, a não ser que você queira continuar numa vida também de estagnação, de bloqueios, né? Então, se você tem bloqueios, qualquer tipo de bloqueios, mas no caso a gente está falando do financeiro, é importante colocar os pais no lugar que eles precisam colocar, eles precisam estar, né? Na espiritualidade, reconciliação com as próprias raízes, que representa muito essa história, né, do que veio antes dos nossos avós. Avós e bisavós. Então, independente, né, do que tenha acontecido antes, é a gente entender que, eu tenho vergonha da minha raiz, eu tenho vergonha da minha avó, ela era muito pobre, muito humilde, nossa, e hoje eu sou bem de vida, eu tenho outra realidade, assim, eu não quero mesmo, assim, pensar naquela família. Toda vez que você faz isso, né, você também está bloqueando todas as energias positivas que podem vir. A espiritualidade, né, os ancestrais, eles representam esse sistema. Não vem só as coisas negativas, né, porque aqui a gente está falando das negativas, mas a verdade é que vem muita coisa positiva. Então você, da mesma forma que percebe os padrões negativos, você vai perceber padrões super positivos que chegam até você, né? Às vezes, dessa senhora velhinha e pobre que, né, passou muito desespero, muita coisa financeira na vida dela, mas através dela chegou até você a resiliência. Através dela chegou até você a força, né? A força para lidar com esse percurso difícil, que é essa caminhada difícil de não ter às vezes o que comer, de não ter às vezes o que fazer, e mesmo assim tá ali vivo cuidando dos filhos. Mesmo que tenha sido não da forma que você acha que seria melhor, mas era a força que ela encontrou, o meio que ela encontrou para poder fazer todos, né, chegarem onde precisavam chegar. Então, olhe também as coisas positivas que vêm da sua ancestralidade e chega até você. Eu fiz um exercício uma vez, várias vezes na verdade, né, mas da gente parar e colocar, não precisa fazer várias vezes, o importante é fazer o tanto onde, ok, agora eu cheguei, eu sinto que estou em equilíbrio com a minha família, penso neles com carinho, ou aquela pessoa difícil que tem na minha família, hoje eu tenho uma sensação de, beleza, por mais que essa relação seja difícil, eu estou, né, de bem dentro de mim, assim, eu consigo ouvir aquela pessoa falando e não ter nenhum tipo de alteração emocional, né, só realmente entender que ele é ele, você é você.
Então, a reconciliação é necessária para que você receba tudo que precisa receber, para que você se conecte com o espiritual. Tá tudo interligado, é incrível como tudo tá interligado mesmo. Práticas de reconciliação. Olhar para trás com gratidão. Ver os antepassados como degraus que permitiram que você chegasse aqui. É isso. Soltar o julgamento, compreender que cada um fez o que foi possível com a consciência que tinha, lembrando a história deles, a época deles, não é a que você viveu. Não é a mesma situação. Frases de cura. Essas frases são importantíssimas, elas têm um efeito surreal, assim, de mudança, né? A principal delas, eu vejo você. Nossa, o principal que eu digo porque em vários quesitos, né, dessas exclusões, dessas pessoas esquecidas, ela se aplica, né? Então eu vejo você, e senti no seu coração, você vendo essa pessoa, você deixando ela ocupar o lugar dela. Sinto muito que tenha sido tão difícil, eu honro o seu destino. Agora eu sigo meu próprio caminho com a sua bênção. Então essas frases você pega, uma vez que você viu alguma coisa, algum ciclo, algo repetitivo e que precisava ser encerrado. O que acontece quando o sistema se equilibra? A vida flui com mais leveza. Os relacionamentos tornam-se mais leveza, lembrando aqui que lembra que quando a gente está com o sistema desequilibrado, existem bloqueios, né? Então, se não existe bloqueio, a vida é mais leve. A gente consegue fluir, financeiro, em todas as áreas da nossa vida, né? Os relacionamentos tornam-se mais maduros. Claro, porque agora você não vai agir mais através das dores, né? Você vai agir através do seu consciente desperto. É você aqui agora e não carregando nada do que não é seu. Então você vai lidar com a responsabilidade. Sucesso profissional e financeiro encontra menos resistência. Exatamente em relação aos bloqueios, né? Então as coisas vão fluir. Saúde emocional e física se fortalecem. Mesma coisa. Onde há ordem, o amor pode fluir livremente. Então, precisa ter ordem, gente, precisa ter organização. Tantos setores da nossa vida, né, que precisa. E a gente precisa colocar, ordenar mesmo, refletir e olhar para questões que não são agradáveis. Infelizmente, eu queria poder falar para vocês que assim, vai viver uma vida sem olhar para nada, vai viver feliz, esquece tudo isso, não olha para nada e não reflita sobre nada. Mas infelizmente não funciona assim na teoria, né? Na teoria e na prática. Infelizmente você precisa parar, refletir, olhar para dores, olhar para aquilo, mas também lembrando que você não precisa ficar muito tempo remoendo e trazendo ali, vivendo aquele... Às vezes a gente fica dando, né, olhando para um tanto de coisa, olha, mas também não aplica. Então, por experiência própria também, quantas vezes, né, eu olhei para tantas coisas, fiquei tanto tempo trabalhando em mim, mas sem aplicar. Então, aplicar é realmente, ok, qual o passo a passo real, assim, para colocar isso, se tornar real no meu dia a dia. Então, eu vejo que tem bloqueios ainda em determinada área da minha vida. Tá, o que eu preciso fazer para poder desbloquear, o que eu preciso agir, qual a ação que eu tenho que ter para poder auxiliar nesse processo. É fazer uma terapia, ok, depois da terapia, qual a próxima ação que eu tenho que fazer? É botar a cara a tapa, é começar mesmo a agir, é ter um afastamento. Então, assim, é mover mesmo. Mover não tem jeito. Primeiro você olha pra dor, você trabalha isso, processa, sente, chora, vive o que você tem que viver, encerra esse ciclo, depois a ação. Não tem jeito. É isso. Eu tenho muito carinho com a constelação familiar, muito carinho mesmo. E agradeço imensamente por ter conhecido, né, a constelação,
ter tido a oportunidade de olhar para minha ancestralidade, de fazer a árvore genealógica, de ter uma irmã que é consteladora familiar, de ter tido, eu li, né, alguns livros do Bert Hellinger e tive uma percepção, uma visão assim que fez. E a partir disso eu trabalhei, né? E continuo trabalhando em várias questões, até chegar o momento em que realmente eu sinto, ok, aqui eu assumo meu lugar, aqui eu me posiciono e eu sigo em paz comigo e com a minha ancestralidade.